Olá, meu amado, meu querido, muito bom dia, a paz do Senhor para todos os que nos ouvem nesse momento. Tirei um momentinho aqui para a gente confraternizar na palavra de Deus. Mais uma vez vamos fazer uma leitura da bendita palavra do Senhor. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso de número 1, diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que estás no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Meu querido, o Evangelho de Mateus, que significa boas novas, é o significado da palavra Evangelho. As boas novas que Jesus nos traz nessa passagem é de que, com a medida que nós medimos as pessoas, nós seremos medidos. Com o juízo que nós julgarmos o próximo, nós seremos julgados. Então é certo que se nós tratarmos com amor seremos tratados. Cristo nos deu o exemplo de como amar e de como obedecer à palavra de Deus. Eu quero trazer aqui uma reflexão. Talvez você já ouviu falar da parábola dos 4 cegos e o elefante. Se você não ouviu, você vai ouvir agora. Certa feita, muito tempo atrás, existia uma caravana onde pessoas iam para a África para conhecer os animais. E o elefante era a atração principal. E naquela época não tinha televisão, né? Não tinha jornais, como se tem no dia de hoje. Então, aquela caravana nunca tinha visto um elefante, não conhecia. E quando aquele guia turístico levou aquela multidão próximo do elefante, tinha uma faixa de distanciamento para as pessoas não estressar o animal. E as pessoas admiravam, né, aquele animal, o elefante. Mas lá tinha 4 cegos. E os 4 cegos não estavam enxergando. Eles não viam. Então o guia turístico falou assim: não, vamos dar um privilégio para vocês. Vocês vão tocar no elefante. E aí aqueles cegos tocaram no elefante. Ele posicionou cada cego em uma parte do elefante. O elefante é muito grande. E todos tocaram ao mesmo tempo. E um dos cegos tocou na tromba do elefante. Quando ele tocou na tromba do elefante, ele teve uma sensação que ele estava pegando uma cobra. A tromba se movia, enrolava no braço dele. E ele falou: nossa, como parece uma cobra. O elefante é isso? O guia turístico falou: sim, você está tocando no elefante. E o segundo, logo mais ao lado, pegou na perna dianteira do elefante. E ele pegando na perna, aquela perna parada, né, de cima e embaixo, ele falou assim: nossa, isso é o elefante? O guia turístico falou: sim, você está tocando no elefante. E ele pensou e sentiu, falou: nossa, como o elefante parece uma árvore. Porque o cego já tinha tocado uma árvore e foi aquilo que trouxe na sua memória a lembrança da semelhança do elefante que ele acabara de conhecer. E o guia turístico foi para o último, pulou do meio e foi para o último, que estava lá no final do elefante, pegando na cauda. E o cego pegando na cauda, tirando suas conclusões. E
ele disse para si mesmo: isso é o elefante? Sim. Então o elefante parece uma corda. E como os demais, o quarto cego, ele estava posicionado no meio do elefante. Então, ele estendendo a mão, ele passou a mão na lateral dele, de fora a fora. E passando a mão na lateral, de fora a fora, ele perguntou ao guia turístico, falou: tudo isso é o elefante? Ele falou: sim, você está tocando no elefante. Então ele concluiu que o elefante era como uma muralha, como uma parede, né? E o que aconteceu? Quando eles retornaram para a multidão, os 4 cegos queriam conversar um com o outro, né? Queriam se confraternizar daquele momento especial, daquela oportunidade. E eles, conversando entre si, disseram o seguinte: nossa, que privilégio, nós tocamos o elefante. Você viu como o elefante era? Você viu como é que ele parecia uma cobra? Igualzinho, você viu? Né? Você viu no sentido figurado, que eles não viam, mas é no linguajar. Vocês viram como parecia uma cobra? Aí o outro cego coçou a cabeça, falou: cobra? Não, não parece uma cobra. O elefante parece com o tronco de uma árvore. Eu peguei no elefante. E o que tinha ficado na cauda falou: não, como assim? Até que cobra eu estava até concordando que parecia um pouquinho. Mas tronco de uma árvore? Não. Eu toquei no elefante, o elefante parece uma corda. E eles começaram a discutir, aqueles 3 cegos, e discutindo. Não, que árvore, que corda, que cobra, não. E se você for refletir, o formato é cilíndrico, né? Tinha até uma associação com a visão deles. Mas aí quando eles chegaram no quarto cego e falaram assim: vamos perguntar para ele lá, ele tocou, vamos saber a opinião dele. E aí, ó, o cara aqui tá sem juízo, sem noção. Como é que foi o elefante? Você tocou nele, conta aí. Porque eu tô dizendo que é assim, ele tá teimando que não é. Aí ele já estava assistindo toda a cena, né? Com a sua visão espiritual, né? Com os seus ouvidos. E ele falou assim: não, não quero falar como é que é o elefante, não. Não, fala como é que é, não é eu que estou certo, quem é que está certo? Ele falou assim: não, se eu falar como é que é o elefante, aí vocês vão me matar, me crucificar, vocês vão me condenar. O elefante, eu toquei nele, ele parece uma muralha. Uma muralha. Uma parede. E aí o que aconteceu? Né? Moral da história. Quando todos aqueles que viam, os que enxergavam, olhou para aquele cego e viu eles discutindo, se debatendo, eles desprezaram a atitude daqueles cegos. Eles reprovaram a atitude e o caráter daqueles cegos. Porque eu vou fazer uma pergunta para você, meu querido, meu amado, minha irmã. Responda para você, qual deles estava certo? Qual deles estava certo? Vamos mudar a pergunta. Qual deles estava errado? Qual deles estava errado? Se a sua resposta foi todos estavam certos, na primeira pergunta, você acertou. Porque todos estavam certos. Eles não estavam errados no que eles estavam vendo, tocando e deduzindo sobre o elefante. Mas se na segunda pergunta a sua resposta foi todos, você também acertou. Porque todos estavam errados. Por que eles estavam errados? Cristo nos disse no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Não julgueis. Não julgueis. Não julgueis. E o problema deles estarem errados foi quando eles julgaram, acreditando que eles conheciam o elefante.
E na verdade eles estavam conhecendo o elefante. E eu vou ler um texto muito maravilhoso que está escrito em Oséias, do Antigo Testamento, capítulo 6, verso 3, que diz assim: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Parte A do versículo. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Ou seja, a moral da história, Deus, na simbologia do elefante, é infinitamente mais grande do que a parte que nós conhecemos dele, a ponto de nós termos a dedução de julgar alguém. Nós não podemos julgar ninguém. Nós temos que aprender a amar como Cristo, que não fez acepção de pessoas. O amor é incondicional. É incondicional. Nós temos que amar independente das diferenças, porque Cristo fez isso. Por que nós não podemos fazer? Aliás, nós temos que aprender com o seu exemplo e não julgar. Quando aqueles cegos deveriam perguntar, mas como assim? Por que você acha que parece uma muralha? Por quê? Não, eu peguei, parecia uma árvore, parecia uma corda, uma cobra. Por quê? Eu tive uma visão tão diferente do elefante. Por que eu tive uma visão tão diferente? Mas eu toquei nele também. Eu não posso pensar que eu tenho o domínio do conhecimento. Por quê? Não, porque quando o guia turístico me guiou, eu passei a mão na lateral do elefante. Ah, tá. Eu lembrei. Eu não passei a mão na lateral. Quando eu estava pegando, ele disse que era a tromba. Então o elefante tem lateral e tromba. É. Ah, tá. Então é por isso que ele é diferente. Porque eu peguei na perna. Não era lateral nem a tromba. Nossa, eu preciso de conhecer o elefante. Eu vou pegar na lateral dele também. Eu vou conhecer ele também. E o moral da história é que aquele que mais conhece de Deus é aquele que mais se torna louco para esse mundo. É o mais incompreendido pela maioria. Aquele que mais conhece de Deus, porque Cristo foi crucificado. Cristo foi crucificado. João Batista, como Cristo disse, o maior homem que pisou na terra, foi degolado. Amém? Glórias a Deus. Então aquele que, quanto mais você conhecer de Deus, mais o mundo vai te rejeitar, te estranhar. Então não julgue, para que você não seja julgado. Saiba que Deus é muito mais do que o que nós compreendemos. Nós temos que aprender de Jesus, que falou: aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Fica aqui essa mensagem, essa reflexão, nessa manhã para a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor.